Esse vídeo vai tratar das questões dos quizzes da semana 4 de Algoritmos e Programação de Computadores 2. Reforço mais uma vez você que está assistindo aqui do YouTube e não é nosso apoiador classe A, para ter acesso às atividades avaliativas comentadas questão por questão, inclusive com os problemas nas questões, as referências, os materiais utilizados. Isso é exclusivo para apoiadores nossos classe A. Então, mais questões que falam de pilha, fila, inclusive de árvores, estão exclusivos e disponibilizados na nossa plataforma para os nossos apoiadores, inclusive os resumos em PDF e áudio também. Vamos então tratar de cada uma dessas questões. A primeira questão é referente à videoaula 7 de pilhas. Lembrando aqui que quando a gente fala de pilha, os nomes que são comuns aqui é o push. Então, na pilha é comum a gente usar a operação push e a operação pop. O pop é para empilhar os valores e, aliás, o push é para empilhar, ou seja, colocar valores na pilha, e o pop é quem faz a remoção. Então, se a gente usa pop aqui, a gente está tirando. Se a gente usa o push, a gente está colocando elementos. Então, na estrutura pilha, qual é a função responsável por remover o primeiro elemento que foi inserido? Como você já está vendo aí, não é nem push nem pop. Embora o pop remova de fato elementos da pilha, esses elementos são sempre removidos do topo. A gente nunca pode esquecer que uma pilha tem uma regra fixa, que é o último que entra é o primeiro que sai, que é aquela sigla em inglês que a gente fala LIFO, né? Last in, ou seja, o último a entrar, first out, primeiro a sair. Então, push claramente não é, porque o push é para colocar valores. Empty é para você ver se a pilha está vazia. Top também não é, porque é para verificar qual que é o elemento que está ali no topo da pilha. E o pop também não é, porque embora realmente ele remova os elementos, ele não remove o primeiro. O pop é para remover sempre o topo. Não faz sentido você remover o primeiro elemento inserido na pilha, porque a gente está falando de pilha e não de fila. Na fila você remove o primeiro elemento que foi inserido, na pilha não. Elemento que é removido é necessariamente sempre o último que foi inserido, por causa da própria regra da definição da estrutura. Então, dentre essas alternativas que foram dadas aqui, nenhuma delas é correta, tá? Então, por isso é a alternativa A como a correta, nenhuma das demais alternativas. Na próxima questão, agora quiz aí da próxima videoaula 8, referente a filas, pergunta: na estrutura fila, é possível determinar onde um elemento deve ser inserido? Não, porque assim como na pilha, a regra aqui das filas é fixa, ainda que fosse uma fila de prioridades. A gente não pode escolher onde o elemento vai ser inserido. Ele é sempre inserido segundo a regra daquela fila. Então, se for uma fila comum, uma fila first in, first out, primeiro a entrar, primeiro a sair, o elemento é sempre inserido no final da fila e assim que chegar a vez dele, que ele for o primeiro da fila, ele vai ser removido. Então, 1 aqui não é correta. 2, o primeiro que é inserido é o último a ser removido? Também não, porque o primeiro que é inserido, ele é também o primeiro a ser removido. De novo, first in, first out. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, 2 também incorreta. Terceiro, o último que foi inserido será o último a ser removido? Agora sim. Então, o último que foi inserido, né, o último elemento que foi inserido será o último a ser removido. E se você está colocando ali os números, eu coloco 1, enfilero 2, enfilero 3, enfilero 4, enfilero 5. O 5 foi o último que eu inseri.
Para eu remover o 5, eu tenho que remover todos os outros da frente dele. Então, o 5 só vai ser removido depois que eu tirar o 1, depois que eu tirar o 2, depois que eu tirar o 3 e depois que eu tirar o 4. Aí sim, eu tiro o 5. Então, é verdade afirmar que o último que for inserido realmente numa fila padrão aí convencional vai ser o último a ser removido. Por isso, só a 3 está correta. Então, a alternativa A. Nossa próxima questão é referente à próxima videoaula, que é a videoaula que trata sobre listas. Videoaula, essa daqui foi a 8, né? Videoaula 9. Então, uma lista em que os elementos são alocados na memória conforme são inseridos, trata-se de uma lista. Então, aí tem as várias possibilidades. A encadeada, a dinâmica, a estática, a sequencial, que a gente tratou numa das primeiras questões do gabarito aqui da atividade avaliativa. A gente falou dessas diferenças lá naquela questão. Então, o que a gente tem? Que aqui, ó, nessa lista que está sendo citada, os elementos são alocados na memória conforme são inseridos, ou seja, sob demanda. Conforme eu preciso colocar os elementos, eu vou alocar, nada mais é do que falar lá na memória que você quer um espaço para colocar um valor, colocar um elemento. Então, antes de você inserir um valor, você tem que falar que você precisa de espaço para inserir ele. Isso é alocar. Quando você faz essa alocação sob demanda, conforme os elementos vão precisando ser inseridos, você está falando de uma lista com essa forma de existência dinâmica, em oposição com a estática, tá? A estática aqui seria outra possibilidade, que é, independente de quantos elementos eu vou ter na lista, eu crio uma quantidade fixa de espaços, ou seja, aloco ali 100, 10, 20 mil elementos, e aí eu já tenho aquele espaço reservado para todos esses elementos. Isso aí seria uma alocação estática, em contraposição com essa alocação dinâmica que é descrita aqui. Então, por isso, a alternativa C como a correta. Lista dupla é uma forma de encadear listas, tá? Se você tem uma lista simplesmente encadeada, você tem sempre um apontando para o outro, né? Você tem o primeiro apontando para o segundo e assim por diante até acabar aqui no último elemento. Quando a lista é duplamente encadeada, você tem os primeiros indo na direção do fim e você também tem ponteiros voltando, tá? Então, o último aponta para o penúltimo, o penúltimo aponta para o antepenúltimo e assim por diante, tá? Então tem ponteiros tanto do começo para o fim, quanto do fim para o começo. Isso é uma lista duplamente encadeada. A estática eu já disse, né, que não é, porque estático aqui é o contrário de fazer essa alocação dinâmica, que é o que está descrito no enunciado. E aí tem encadeada e sequencial. A sequencial é quando você tem ali a indexação dos elementos, então você pode acessar aleatoriamente o primeiro, o segundo, o terceiro elemento. E a encadeada é quando você tem uma coisa desse tipo, usando ponteiros. Mas isso é em relação a como você acessa os elementos, tanto sequencial quanto encadeada, e não conforme você, e não em relação a como você aloca o espaço para os elementos. Então, por isso, encadeado e sequencial também não se aplica aqui. Então, ficamos com a alternativa C como alternativa correta. Depois, na videoaula 10 sobre árvores, uma questão bem simples que diz que uma árvore cujo número de filhos é no máximo 2, ou seja, eu posso ter um nó com 0, 1 ou 2 filhos, é uma árvore chamada basicamente de árvore binária. Binário por causa de 2. Tá? Então, não faz sentido falar de árvore secundária, nem encadeada, nem máxima. E não é uma árvore binária de busca, porque uma árvore binária de busca, além de ser uma árvore binária, a gente tem a restrição de que os nós à esquerda são menores que a raiz e os nós à direita são maiores que a raiz. Não está sendo dito nada disso em relação ao enunciado, então não temos uma árvore de busca ou uma árvore de pesquisa, simplesmente a alternativa E, uma árvore binária, sem a restrição que eu acabei de falar. E para finalizar, temos aqui o quiz objeto educacional, que pergunta da estrutura de dados que segue um padrão não linear de sequenciamento de dados.
claramente, né? Estamos falando de dados não sequenciais. Poderia ser um dicionário, poderia ser um conjunto, um set lá do Python, mas aqui ele está falando da estrutura geral, né? Uma estrutura que implementa, né? Uma estrutura dessas como dicionário, set que eu falei. Uma possibilidade, né? Não necessariamente isso. Mas pilha, fila e lista, como a gente viu, são estruturas lineares. Você vai do primeiro ao último elemento, você vai andando, né, nos elementos ali sem ramificações, por isso que é linear. Então, as três aí, B, C e D não se aplicam, e int nem é uma estrutura de dados, é uma estrutura de tipo de dados, né? Não é uma estrutura de dados, mas sim um tipo primitivo de dados, né? Que representa aí números inteiros. Por isso, claramente, a nossa resposta correta é a alternativa A. Por isso, então, finalizamos por aqui com as resoluções dos quizzes da semana 4 e reforço o meu pedido. Se você não é nosso apoiador classe A, apoie o nosso projeto e tenha acesso exclusivo aos nossos materiais para apoiar os seus estudos na Univesp. Finalizamos por aqui e até a próxima semana.